Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. O que seria do homem sem a mulher? O que seria da mulher sem o homem? O que seria da semana sem a sexta-feira, né, gente? Que delícia, sexta-feira chegou, ainda mais esse feriado prolongado aí. Aliás, um bom final de semana prolongado para todos vocês. Meus amigos, hoje eu vou entrevistar aqui uma pessoa que tem muita história para contar. Ele é porteiro, palestrante, escritor e meu amigo, Luizinho Lima. É quem eu recebo com muito carinho aqui. Luizinho, há alguns anos, acho que há 14 anos, um dia eu falei para você, ainda vou te levar na televisão para te entrevistar. Não foi isso mesmo? Tudo bem? Tudo bem, Alberto. Um prazer, uma honra estar contigo aqui no programa Visão Geral. Há mais ou menos isso aí, se não for um pouco mais. E você falou para mim assim, um dia eu vou trazer o Luizinho na televisão. Agora, naquele período em que você falou, eu não tinha escrito nenhum livro ainda e muito menos fazia palestras. E hoje venho aqui como escritor, como palestrante, mas principalmente como amigo seu e fã do seu programa, que é um programa de muita audiência. Estou muito feliz de estar aqui, Alberto. Obrigado, Luizinho. Luizinho fala bem. Gente, esse cara tem muita história e é gostoso, tem uma resenha gostosa, a gente conversa. Bom, primeiro que Luizinho com Z é diferente, porque o nome dele é Luiz com S, né, Luiz? Exatamente. É Luiz Lima da Silva. E você adotou Luizinho com Z como nome artístico? Como nome artístico, Alberto, o pessoal, quando eu era criança, eu nasci desnutrido, né, na Paraíba. E era muito magrinho, muito raquítico, e o pessoal, Luizinho. E eu confesso a você, Alberto, que eu até estranho quando chego em algum local que as pessoas me chamam de Luiz. Eu acho muito formal, eu fico uma coisa assim. Aí quando me chamam de Luizinho, eu fico muito mais à vontade. Solta à vontade. Fico à vontade, que nem né? aquele ponto esquerda que você lança, ele vai na linha de fundo, cruza. Então, é aquela alegria, aquela felicidade. Falar em ponto esquerda, Luizinho, você tentou ser jogador de futebol, né? Com toda essa altura que você tem, que nós temos. Pois é, Alberto. Veja bem, eu era um razoável lateral esquerdo, jogava... Um lateral não precisa ser alto. Então não precisava, eu cheguei a passar rapidamente pelas categorias de base da Ponte primeiro, depois Ituano, e depois eu fiquei um bom tempo em São João da Boa Vista, onde joguei mais de um ano junto com meu amigo Finazzi, que depois veio jogar na Ponte, jogou no Corinthians. Finazzi centroavante. Grandão, desengonçado, desajeitado, muito gente boa, uma pessoa de um coração, um ser humano maravilhoso, muito meu amigo, e tive a felicidade de jogar com ele. Mas aí aconteceu de ter tido em um desses jogos aí da vida, eu tive uma contusão muito séria no joelho, porque eu driblava muito, Alberto. Mas você era bom mesmo, né? Não, eu era um lateral, por exemplo, um lateral nota 6, 6,5, 7, que hoje jogaria em qualquer clube. Até porque hoje em dia você não precisa ser craque, você tem que ter... Aliás, a lateral você mais, entendeu? Né? Não existe mais aquele ala que você dúvida, sabe. Então, assim, hoje em dia o futebol ele é muito voltado para a questão do físico, né? Da força física. Mas eu, nessa questão de driblar muito, em uma desses dribles aí, eu tive uma contusão muito séria, onde cheguei a romper os ligamentos. Nosso amigo Nivaldo Baldo olhou do meu joelho e tal, aquela coisa, mas... acabava a minha carreira ali como jogador de futebol e nascia um porteiro de condomínio, que não seria apenas um porteiro, seria escritor e mais adiante também um palestrante, né, Alberto? Muito bem. Bom, aí a gente já teve pelo menos, né, um perfil do Luizinho. Você chegou a ser profissional? Não, eu quando estava para acertar com... Inclusive eu estava prestes a acertar com São Paulo. Naquela época, o finado Brasil de Oliveira gostava muito de mim também. Tinha um grande abraço, amigos do futebol. Era o gordão do Brasa. E eu estava acertando para ir para o São Paulo quando aconteceu essa situação no meu joelho. Mas, Alberto, eu confesso a você, Alberto, que tudo tem um propósito. Sem dúvida. E eu não fiquei triste porque depois eu me tornei assim, através das letras vivas, que são essas obras que eu tive a oportunidade de... Ali eu jogo como goleiro, como lateral, como zagueiro, como atacante. Então, você viaja aqui, né? Eu viajo, né, dentro de uma visão geral, como o programa, em todas aquelas áreas do futebol e também da vida, entendeu? Muito bem, muito bem. Hoje, né, Luizinho, eu ainda só en passant, um dos meus filhos tentou ser jogador de futebol e, enfim, por várias razões, acabou não seguindo.
E ele, quando vê muitos jogadores hoje atuando, ele fala assim, olha, pai, se eu tivesse seguido, porque tem cada perna de pau jogando bola. E hoje mudou, né, questão de valores, de salário e tal. Só que tem uma coisa também no futebol, hoje a gente pensa que o cara tá ganhando milhões, tem muita gente, mas o que ganha mesmo é um percentual muito pequeno, muito pequenininho, né? E sobretudo lá no seu estado, lá no Norte e Nordeste também, é muito complicado. Lá na Paraíba, que nós tivemos agora em 2013 o Campinense campeão, né? Da Lampions League, né? Que da Lampions League. E o Campinense. Então lá eu vi e vejo muito futebol do Nordeste e tem muitos craques na região do Nordeste, viu, Alberto? Muitos bons jogadores. Que a gente vê grandes laterais, grandes zagueiros, grandes atacantes. Então, essa questão que você falou do contrato é verdade, porque muitas das vezes as pessoas pensam que todos os jogadores ganham 200 mil, 300 mil, 500 mil. Não, isso é uma coisa, um percentual bem baixo mesmo. Viu, bem Alberto? baixo, realmente, muito, muito baixo. Bom, deixa eu só falar um pouquinho aqui do Luizinho, que eu conheço bem, mas para você aqui, porque a gente vai falar dos livros dele aqui, né, de como é a profissão de porteiro. Só o fato de ser porteiro já me motivaria a trazê-lo para cá, porque eu respeito muito essa profissão, sabe? E não é qualquer um que é porteiro, não. Requer realmente aí uma habilidade muito grande. A gente vai falar já sobre isso. O Luizinho, antes de completar os 13 anos, morando na comunidade de Saturnino de Brito, em João Pessoa, chamou a atenção da mãe e do seu cunhado. É do seu cunhado ou da cunhada? Agora eu já não sei. Cunhado. Do cunhado. Iraci, né? Isso, não é assim. Que, ao ver a vida, dificuldades do Luizinho, o convidou para vir para Campinas, juntamente com o filho dela, que foi buscar em João Pessoa e tal. E aqui você começou a tua vida. Você veio para cá, então, com 13 anos. 12 anos e meio, precisamente. 12 anos e 6 meses, Tá. Você pode dizer graças a Deus que você veio? Graças a Deus, porque eu passei muita dificuldade, muita necessidade. Eu não acho bonito dizer que você passou fome, né? Porque até tem algumas pessoas que distorcem essa situação. Mas passei muitas dificuldades, faltou muitas vezes o alimento, mas nunca faltou em mim a determinação e a esperança de dias melhores. Sei. Eu sempre acreditei que poderia... que algo ia acontecer no decorrer da minha vida. Porque assim, Alberto, veja bem, de repente você está numa categoria de base do Auto Esporte lá em João Pessoa. De repente eu chego, um dia eu fui treinar lá no Guarani, lá me levaram para fazer um teste lá, aí eu vi Júlio César, falei, puxa vida, né? Parecia... Então havia algo diferente, não havia algo diferente nessa minha transição de vir do Nordeste para cá. Mas eu acho que o principal... além das boas amizades que, como Dona Iraci, que me trouxe, vendo a dificuldade que eu passava, em uma das comunidades mais perigosas de João Pessoa, voltei lá para lançar esse último livro, O Poeta da Periferia. Alguns amigos meus tinham sido assassinados, mas eu vim morar aqui na região do Campo Grande, mais precisamente no Florense 2. E também eu vi muitas desigualdades sociais, Alberto. Eu vi muitos amigos meus serem assassinados. Olha aí. Eu vi muitas mortes assim presenciar, aqui em Campinas. Até eu imaginava, inclusive, assim, Alberto, quando falaram para mim, pô, você vai para São Paulo, eu falei, se eu encontrar um lugar assim mais perigoso que essa Saturnino, não é possível. Eu cheguei aqui e eu vi brigas de gangues, eu vi muitas mortes. E aqui muito mais perigoso que lá. Muito mais. Até porque eles têm o armamento aqui é muito pesado. Então, essas brechas que nós temos na questão do nosso território ser descoberto, você entendeu? As fronteiras nossas, entra de tudo. Então, aqui nós estamos muito próximos às fronteiras. E nós estamos em uma região onde o pessoal tem muito dinheiro. E onde tem dinheiro fica mais fácil de acontecer essas questões. O Luizinho, gozado, né? Tá vendo? A retórica dele é muito boa, ele tem muita história. E claro, nós vamos falar dos seus livros, nós vamos falar de tudo, mas bem, você chegou em Campinas, em que época foi? Que ano foi? 87, início de 87. Eu já estava aqui, porque eu moro em Campinas desde 74. E o interessante que, muito embora, naquela época, em 74, me roubaram meu carro aqui em Campinas. E a gente via alguma coisa de violência e tal, mas em 74 eu achava Campinas uma cidade sem violência. Você podia fazer muita coisa, você podia andar à noite e tal, embora alguns assaltos acontecessem também. Mas em 87, para você achar que aqui estava muito violenta a cidade,
Então, o lugar que você estava morando era um paraíso, porque em 87, que eu já estava aqui também, para mim, era uma cidade calma. Porque contato muito com São Paulo, essa coisa toda. Então, o lugar que você morava, embora você achasse que pudesse ser violento, mas em comparação com Campinas não era. Então, eu acho que onde você morava era meio que um paraíso. É verdade, Alberto. Como eu falei para você, eu presenciei muitos homicídios, muita morte de amigos. Inclusive, assim, é interessante porque isso também tornou-se material de escrita para mim. Sim, claro. Sabe? E quando é que você... Bom, largou o futebol, não deu e tal, e não sei o quê. Aí você já entrou como porteiro, como é que foi? Claro, você veio jovem e tal, mas aí foi seu primeiro emprego, como é que foi? Aí, Alberto, quando não deu certo a questão do futebol, eu precisava ajudar minha mãe, eu sou filho adotivo, minha mãe me pegou para criar com 5 meses de nascido, e aí eu fiz o seguinte, eu comecei a trabalhar, consegui um terreno ali no Florense 2, aí consegui primeiro emprego para minha mãe, aí trouxe ela, depois eu consegui um emprego para o meu pai. Eu fui primeiro arrumando emprego para eles e fui trazendo para... A sua mãe biológica, o que aconteceu? Minha mãe biológica mora em Pombal, na Paraíba. Ah, ela é viva. Ela está viva, tomar um abraço para minha mãe lá em Pombal, na Paraíba. Mas com 5 meses você... Porque a minha mãe, ela tem uma história muito difícil para a época, que nasci em 73, você falou em 74. A minha mãe, ela teve uma vida assim um pouco complicada e ela um dia deixou-me na casa da irmã dela, e como ela já tinha tido 2 ou 3 filhos e não criou, a minha tia criou. Então ela teve o primeiro, o segundo e o terceiro. Deu para minha tia criar, minha tia criou. Eu fui o 4. Aí ela deixou com a minha tia. Só que a minha tia me doou para uma outra família. Ela saiu para trabalhar, voltou, minha tia tinha me doado. História, Lizinho. Aí depois nasceu o meu 5º irmão. Ela levou para minha tia criou. Eu fui o único que não fui criado pela minha tia. Nossa, entendeu? Que coisa, hein? Então, aí eu fui criado por essa senhora que me pegou com 5 meses de nascido, Dona Francisca Pinheiro. E hoje meu pai, inclusive, mora no final do Florense 2 até hoje, ali naquela região, aqui na região do Campo Grande. E eu procurei fazer padrasto meu pai de criação. Ah, tá. E meu pai de criação. Essa questão de ter 2 famílias era um pouco... você tem que explicar toda hora. Você tem que ficar... E meu pai mora até... Meus irmãos, irmãs, todos que são aqui, são todos da família de criação. Bom, só para a gente ter assim uma noção, a gente vai agora falar um pouquinho do seu trabalho. Bom, você começou a trabalhar como porteiro em que época? Nesse período eu comecei entre 95 e 96, no condomínio Edifício Saturno, no primeiro prédio que eu trabalhei. Foi lá onde você, inclusive, foi porteiro do meu sogro, né? Meu grande amigo, meu primeiro síndico, Mauro de Almeida Machado, um grande abraço para ele, popular seu Machado, uma pessoa 87 grande, anos. Ponte Pretano, vai ver a Ponte Preta ser campeã. Gosto muito do seu Machado, um forte abraço, gosto demais dele, uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial por ele. É fácil ser porteiro? Também tenho, viu? Grande Maurão. É fácil ser porteiro? Não, o porteiro, ele tem que ser... Eu até falo que, às vezes, o porteiro ele tem que ser porteiro e tem que ser psicólogo. Ele tem que ouvir mais e falar menos, você entendeu? Às vezes, aquela questão do orelhão, que a gente vê os orelhões antigos, você tem que ficar ali, mas só ouvindo e não repassar. Então você passa a saber como é a vida das pessoas, dos moradores, a rotina de vida de cada um. Então você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ser inteligente, até porque, Alberto, a partir do momento que você tem a força e a base da comunicação, você já deixa algumas pessoas assustadas por você ter esse dom. E esse foi um dom que Deus me deu, desde garoto. Tanto é que eu era capitão no time que eu passava, porque eu se comunicava muito bem com o pessoal, cobrava do juiz, chegava e tal, falava com educação, com respeito, e você se impõe. E a comunicação, ela é tão positiva como também pode ser negativa, dependendo da situação em que você está convivendo no condomínio. O porteiro tem que ter muito jogo de cintura, tem que ser inteligente. O porteiro tem que ser meio mudo para muitas situações, né? Sem dúvida. Mas sem dúvida. Surdo ele não é nunca, porque o que ele escuta, né? Puxa vida, sem dúvida. E você é um confidente. Muitas pessoas eu tenho como confidente também, claro, enquanto porteiro. Sem dúvida, Alberto. Alberto, eu tive um caso muito interessante, que é uma coisa que se tornou engraçada. Eu nunca falo o nome nem falo o prédio, sabe? Claro. Por uma Senão questão de você respeito. já não poderia ser já porteiro. não poderia ser porteiro. Mas eu me lembro de uma situação que aconteceu no condomínio que eu trabalhei, em que era um condomínio pequeno, e 9 andares, e os conjuntos eram muito próximos aos apartamentos, e tinha um casal que eles quando iam namorar, fazia muito barulho.
E daí o pessoal chegou e falou pro síndico, os moradores se reuniram e falaram pro síndico. E o síndico falou, puxa vida, né? Já sei, Luizinho, nosso porteiro. Aí chegou para mim, expôs a situação, eu falei, puxa vida, e agora, né? Aí eu esperei o time dele ganhar, que ele é Ponte Petrana, ganhou um derby, né? Ficou todo super feliz e tal. Aí eu aproveitei o ensejo, aproveitei a deixa, né, Alberto? Eu chamei ele de canto, né? Contei a situação e tal. Aí ele, ô Luizinho, muito obrigado, pode ficar, fala pro pessoal que não vai ter mais problema e que quando eu for fazer alguma coisa diferente com a minha namorada, eu vou em outro lugar, entendeu? Já resolveu o problema. Já resolveu o problema, mas é uma questão de jogo de cintura. Chegar na hora certa, né? No momento certo, no momento oportuno. Até porque, Alberto, tem aquela situação de muitas das vezes a pessoa no dia a dia do condomínio, um é empresário, o outro é médico, outro é juiz, o outro é tal. Aquela pessoa que tem aquela correria do dia a dia, às vezes a pessoa passa pela portaria e nem fala bom dia. Você está entendendo? E você tem que respeitar isso da pessoa. Você está entendendo, Alberto? Por mais que você fale, pô, fulano é mascarado, fulano... Não é nada disso, não, Alberto. Às vezes você está aqui, Alberto, mas você está com 1001 coisa para você resolver. Então você tem... Aí depois a pessoa passa e fala, poxa, Luizinho, você me desculpa, eu passei tal dia perto do senhor, não cumprimentei, você não leva mal. Não, pô, tranquilo, isso aí faz parte do dia a dia, da rotina. Agora, esse negócio de portaria, né? As pessoas têm que entender que viver em comunidade é diferente. É diferente. Você tem que respeitar, você tem limites, tem toda... Tem muitas pessoas, Alberto, me desculpe um adendo na sua fala, veja bem, tem muitas pessoas que estão tão acostumadas a morar em casa, aí eles vão morar no condomínio vertical. Condomínio vertical é completamente diferente, aliás, no condomínio horizontal, a casa horizontal, o condomínio horizontal, a casa, é completamente diferente do vertical. Então, por exemplo, se você tem uma casa e você quer reunir o pessoal da produção aqui, aliás, parabéns ao pessoal da produção, um pessoal muito bacana, muito eficiente. Então, veja bem, você reúne o pessoal que quer fazer um churrasco na sua casa. Não tem problema nenhum, Alberto, é sua casa. Agora, quando você vai fazer um churrasco no condomínio onde você mora, você tem que pegar autorização, tem que ver o dia qual que é, tem que deixar uma lista na portaria para o porteiro, saber quem as pessoas que vão entrar. Tem que respeitar a lei do silêncio, tem a lei do silêncio, tem que ver o regulamento interno, que nem, por exemplo, uma das coisas que acontece muito em condomínio, e eu sempre escuto, eu falo isso nos livros, né? Tem gente que fala assim, pô, Luizinho, mas é proibido você ter um cachorro? Eu estou falando de relação interpessoal, isso é sobre lei, mas eu estou falando a opinião de um porteiro que tem mais de 20 anos de experiência e de ver, de ouvir, de conversar, de escrever. Tem muita gente que é liberado no condomínio, regulamento, de você criar um poodle, um exemplo. Aí a pessoa leva um pitbull para o apartamento. Aí já é outra coisa, né? Você entendeu, Alberto? Entendi. Então, quer dizer, isso mexe com todo o condomínio. É uma situação meia que fala, pô, mas você liberou um pitbull, a outra tem um calopsita. Agora você imagina a calopsita domingo, 6 horas da manhã, quando começa a cantar aquele... Você ainda está trabalhando como porteiro? Ainda estou, Alberto, mas eu queria, inclusive... mandar um abraço para o prefeito Jonas Donizete, que estive com ele sábado, mandou um abraço para você, que ele também assiste seu programa. Ele inaugurou esse programa. Exatamente, ele falou para mim, falou para o Alberto que eu mandei um abraço para ele. Eu estive hoje na Cefortep, estou acertando alguns agendamentos e que provavelmente vai estar tomando muito meu tempo. Surgiu muitas palestras e eu vou ver como é que eu vou contornar essa situação, entendeu, Alberto? Muito bem. Bom, Luizinho, o que veio primeiro? O livro ou a palestra? Primeiro veio o livro. O livro. Muito bem. Então vamos começar pelo livro. Você já me deu 2 deles, né? Agora você está aí com o terceiro. O primeiro livro foi esse aqui, Cidade Vertical, não foi? Cidade Vertical. Vou pegar aqui, depois se eu conseguir colocar ali em pé, tudo bem. Se eu não conseguir, eu ponho deitado. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Cidade Vertical, me conta que eu te conto. Esse trabalho, eu fiz pesquisa em 5 capitais do país. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre, Campinas, Ribeirão Preto e Santos. Publicado na USP, em 2004. E me tornei o primeiro porteiro de condomínio do país a escrever um livro contando o dia a dia dos prédios. Nesse trabalho eu falo sobre bom síndico, mau síndico, bom porteiro, mau porteiro. São as histórias mais diversas, histórias de pessoas em diversas cidades, histórias engraçadas, histórias tristes. Tudo que você imaginar tem aí. Tem caso até tem um caso até de uma síndica que tinha uma relação com um porteiro amorosa, e lá em Ribeirão Preto. E ela pagava hora extra para ele ficar no apartamento com ela. É uma coisa chique demais. Doutor Saddam e sua fúria indomável. Isso. É uma história aqui. E você sabe que esse livro é um livro delicioso de ler,
Porque as histórias são curtas. As curtas, eu gosto de tiro então, curto. Tudo bem que isso aqui dá para ler em poucas horas, né? Mas o grande detalhe é o seguinte, essas histórias são ótimas, você vai se deitar um livro de cabeceira, você pega, você dá tempo de ler a história, porque às vezes você vai ler uma história num livro, uma história tão grande que o livro não acaba, a história não acaba, você quer dormir, mas não quer terminar, não quer deixar de terminar e tal. E esse livro aqui, quando você começou a escrever, você teve, assim, apoio de empresas? Como é que foi? Porque não é barato editar um livro, não. Não, muito pertinente a sua pergunta, Alberto. Pelo seguinte, quando eu comecei a fazer primeiras pesquisas, eu primeiro procurei me informar se algum porteiro já tinha escrito um livro assim, dentro desses moldes, né? Eu descobri que nenhum porteiro tem escrito esse tipo de trabalho. E aí eu comecei a escrever o livro. A primeira palestra que eu fui convidado para dar foi na Exanc, né? Aí fui lá fazer palestra na Exanc. E uma luta, Alberto, para conseguir patrocínio, nem consegui através de sindicato, não consegui através das administradoras, fui correndo, mas eu nunca desisti, Alberto. Desistir não está no meu dicionário. Aí eu fui, procurei um amigo e conversei com ele, chama-se José Ribeiro do Prado Neto. Ele trabalha no esporte aqui em Campinas hoje, ele mexe muito com esse negócio de futebol, ele é conhecido por Ribeiro da Ribeiro Vidros. Ele sempre mexeu com vidros. Olha para você ver, Alberto, não tinha nada a ver na área de condomínio, na área de literatura. E eu falei pro Ribeiro assim, eu quero só que você me dê 5 minutos da sua atenção. E ele me deu aqueles mais do que 5 minutos, se emocionou com a minha história. E ele falou assim, puxa, Luizinho, um dia alguém me ajudou. E eu também quero ajudar você também. E foi o patrocinador do Cidade Vertical. Um vidraceiro, né? Alberto. Um vidraceiro. Você vê que coisa, na vida, Luizinho, você, pela experiência que tem e pelas palestras que faz, de repente pode até citar, e eu cito isso muito. Na vida, muitas vezes, quando passamos por momentos complicados, somos ajudados por pessoas que jamais imaginaríamos que poderiam nos ajudar. E aquelas, lamentavelmente, com as quais a gente conta efetivamente, elas acabam dando as costas, virando as costas. É verdade. Interessante isso, né? É verdade. Sinceramente, é uma história muito bacana. O Ribeiro é meu amigo particular hoje, a esposa dele, Maria. Um abraço ao Ribeiro e família. Um grande amigo, até porque eu sou um semeador de amizades, né? Eu sempre estou lançando minhas sementes de amizades. E eu sempre procurei usar essa questão do condomínio, de trabalhar no condomínio, para alimentar e cada vez mais cuidar dessas amizades. Porque a amizade é que nem planta. Eu sei porque eu tenho minhas plantinhas lá, eu gosto muito, converso com minhas plantas, brinco com elas. E assim, se você tem que tirar os pulgão, jogar um inseticida, não é só a água. A água, ela ajuda, mas ela precisa de você cuidar, jogar um inseticida para cuidar daquelas coisas, das pragas que às vezes se aproximam de boas amizades nossas. Eu valorizo muito as amizades. E hoje eu sou um homem rico, Alberto. Eu sou um homem rico de amizade. Eu sou um homem rico porque eu tenho a sua amizade. Eu tenho a amizade de milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Eu tenho a amizade de uma cidade que me deu o título de cidadão campineiro, sabe? Então, eu tenho muita honra dessa cidade. Eu visto a camisa dessa cidade, né? Então, aonde muitas das vezes, como você mesmo falou, você imagina que vai vir de tal lugar um socorro, vem de uma pessoa que você nunca Exatamente, nunca imaginou. Alberto. Exatamente. Bom, esse livro está disponível? Esse acabou, eu estou negociando agora uma outra edição dele, já foi um sucesso e o pessoal pede muito ele. E estamos articulando uma... Que deve ter de história em condomínio, né? Muito. O Cidade Vertical, ele tem muitas histórias pitorescas, muitas histórias engraçadas. Porque quando eu escrevi o primeiro trabalho, veja bem, Alberto, o pessoal sempre perguntou para mim assim, Luizinho, qual foi os livros que você já escreveu? Porque para você escrever, você tem que ler. Uma coisa puxa a outra, Alberto. Lógico. Para você narrar o gol, o centroavante tem que colocar a bola na rede. Sem dúvida. Então, veja bem, quando eu era criança, eu começo um poema que eu digo assim, quando eu era criança, aprendi a ler e escrever, sem ter ido para a escola. Isto é um dom, pode crer. Menino de Engenho foi o primeiro livro que eu li. Escrito pelo fantástico José Lins do Rego, foi brilhante, muito aprendi. Daí em diante não parei mais, Os Sertões, Vidas Secas e outras obras tais. Graciliano Ramos. Os Miseráveis foi importante, O Pequeno Príncipe também. Carandiru de Drauzio Varela e Triste Fim de Policarpo Quaresma me fizeram muito bem. As Aventuras de Sherlock Holmes no Brasil são mesmo de encantar. Escrito por Jô Soares, vocês vão se deliciar. No Xangô de Backstreet tem a famosa Sarah Bernard.
e o impaciente delegado Melo Pimenta. Se vocês querem saber mais, é melhor o livro comprar. Parabéns, muito legal, Luizinho, muito legal. Luizinho, no seu meio, assim, primeiro, como é que você é conhecido? Você é escritor, palestrante ou você é porteiro? E aí, mulher, é pertinente a sua pergunta, porque todo mundo fala assim, quando eu vou no lugar, o pessoal fala Luizinho palestrante, Luizinho escritor, Luizinho porteiro e tal, mas o que predomina mesmo é o Luizinho palestrante, porque o pessoal vê muito eu nas palestras e tal. Sim, a gente vê matérias em jornais. Gente tão importantes assinando também a sua orelha dos livros. É verdade. A orelha dos e amigos seus também, meus amigos também, né? Elton Pimenta, né? Que é um brilhante radialista, jornalista, né? Trabalha inclusive na TVB em Campinas. Mas no meio, assim, os seus amigos, os seus colegas, você é meio que um líder para eles, não? Sim, eu sou um líder, mas um líder pacífico, um líder que conversa, que escuta os colegas. A minha política é uma política de boa comunicação. Nunca imaginei ou coloquei na minha cabeça de querer ser presidente de sindicato, ter envolvimento com isso, não. Eu sempre procurei fazer um trabalho, não estou querendo descartar o sindicato, cada um tem sua atuação, até de repente dentro de uma situação eles me procuram, eu indico, eu procuro fulano de tal, assim sensado, até porque nós somos pontes, né, de ligação, por conhecer as pessoas. Então eu tenho, graças a Deus, essa facilidade de chegar em alguns lugares que alguns colegas meus não têm. Então eu uso isso em prol de todos nós, dos colegas, de faxineiro, de zelador, de porteiro. Valorizar a profissão. Valorizar a profissão, né, exatamente. Bom, depois do Cidade Vertical, aí veio esse livro que é o Por Dentro dos Condomínios. Por Dentro dos Condomínios. Esse livro, Alberto, já é um livro bem mais técnico, né? Esse livro, ele prepara a pessoa para morar em condomínio. Esse livro é aquela pessoa que sempre morou em casa e nunca morou num condomínio. Aí ele vai entender porque muitas das vezes ele vai pegar o elevador, a pessoa não vai cumprimentar ele. Ele vai entender por que a pessoa quer ser síndico, qual o motivo que leva a pessoa a querer ser síndico, se é por isenção de taxa, se é por outras coisas a mais. Falo de diversos tipos de síndico, falo da questão de porteiro efetivo pelo condomínio, falo do porteiro que é terceirizado, você entendeu? Então ele é um universo complexo, mas que ao mesmo tempo ele fala com muita clareza o que você vai enfrentar por dentro dos condomínios, entendeu? Muito bem. Aqui, por exemplo, essa orelha aqui com Edu Pinheiro, né? Edu Pinheiro, nosso grande amigo. Edu Pinheiro, grande Edu Pinheiro, trabalha na Rádio Bandeirantes, ele também é do cerimonial da prefeitura. Cerimonial. Grande Edu, grande mesmo, alto, né, Edu Pinheiro? Tem quase 2 metros. Sem dúvida, gente muito boa. Bom, Edilson Damas fez a quarta capa, tá aí no último. Sem dúvida. Na quarta capa sua mão, quarta capa, depois isso. Aí, Alberto. Aqui, né? Não, aqui, Alberto, por trás. Quarta capa. Desculpa. Isso chama-se quarta capa. Sim, é gozado que a contracapa seria essa aqui. Exatamente. Essa é a quarta capa. Edilson Damas. Edilson Damas, jornalista também, por muito tempo foi diretor de jornalismo da CBN, nosso amigo, gente muito boa. Damas. Bom, realmente você não só pessoas importantes, como inteligentes também, porque às vezes a pessoa é importante, mas não é muito inteligente não, e aqui são pessoas capacitadas e tal. Inclusive o patrocínio desse livro veio de uma outra pessoa também, Alberto, que você valoriza muito o patrocínio, porque você sabe do que é o patrocínio, é o Lauro Moraes, que foi nosso presidente da Ponte Preta, é uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento com ele. Lauro Moraes foi meu patrão de rádio em 1981. Rádio Central? Rádio Central, ela começou em 80, né? Então, mas em 80 era o Lauro Moraes, sim, era o Lauro Moraes, o deputado Joia Júnior e o Monsenhor Geraldo Azevedo, que eram os donos, né, da Rádio Central. 7 de novembro de 1980, a inauguração da Rádio Central. Eu já estava lá. Bom, vou falar um pouquinho mais desse livro e dos outros, e do outro escritor, o Porteiro, e nós estamos falando dos livros e também vamos falar das palestras. Luizinho, ainda sobre esse livro aqui, Por Dentro dos Condomínios, você explica aqui qual que é a função do síndico, não? Na verdade...
que tudo é o síndico, como é que é? Até onde vai? É bem pertinente sua pergunta, Alberto, pelo seguinte, porque hoje em dia não existe mais aquele tipo de figura, aquela figura do síndico, que ele levava tudo para a administradora para resolver, você entendeu? Hoje em dia nós temos síndicos profissionais, você entendeu? Que às vezes atende não só um condomínio, atende 2, 3, 4, 5, 10 condomínios, inclusive. Dependendo do condomínio, nós temos gerente condominial, nós temos o zelador, nós temos a figura dos porteiros, nós temos a equipe de faxina. Então, hoje em dia, não tem mais aquela figura do porteiro, do síndico, aquela pessoa que só levava o cheque para assinar na administradora. Não, hoje a situação está mais profissional, bem mais profissional. Inclusive, temos hoje, no caso, zeladores, síndicos, que ganham para ser síndicos. Eles não têm só isenção de taxa de condomínio. Você pega, por exemplo, eu falo aqui de condomínio de pequeno, médio e grande porte. Um condomínio de pequeno porte, por exemplo, você vai ter aí 3, 4 funcionários no máximo. Um condomínio de médio porte, você vai ter até aí 6, 8, no máximo 10. Um condomínio de grande porte, você já tem de 10 para cima, né? Então, para isso, você tem que ter um síndico profissional. Por quê, Alberto? Porque se você não tiver um síndico profissional, aí vem o síndico, aí manda o síndico manda nos funcionários, aí fala uma coisa pro porteiro, aí vem a subsíndica, fala outra coisa pro porteiro, aí vem o pessoal da administradora, fala outra coisa pro porteiro. Isso é muito, inclusive, acontece muito, Alberto, na terceirizada. Porque a terceirizada, por exemplo, você trabalha não só na portaria para atender os condôminos, mas você atende o síndico, você atende o subsíndico, você atende os moradores. Se o morador não for com a sua cara, ele chama a síndica, fala para recolher o funcionário. Que o problema da terceirizada é esse. Às vezes, há uma rotatividade muito grande de funcionários. Sem dúvida. E aquela coisa do porteiro. Eu, geralmente, Alberto, eu acho muito interessante quando o condomínio mescla. Às vezes tem um funcionário ou dois que é direto pelo condomínio e tem uma equipe terceirizada, sabe? Porque assim, a terceirização na Europa, ela não veio para destruir o trabalho. Nós que fizemos o conceito de acabar com o trabalho aqui, terceirizando tudo, você entendeu? Então, isso é uma coisa sobre lei, mas eu estou falando, sentindo na pele aquilo que eu trabalho, em que eu vejo muitos colegas, o cidadão, ele fica, Alberto, ele fica num jogo de sinuca, na sinuca de bico, porque ele recebe ordem do síndico, do subsíndico, dos moradores, ele chega do inspetor, do patrão dele da terceirizada, e o cidadão fica... Hoje você trabalha numa empresa que terceiriza o serviço ou não? Como é que é? Eu sempre trabalhei direto pelo condomínio, Alberto. Ultimamente surgiu uma proposta de uma empresa terceirizada. Aliás, a síndica com quem eu estou trabalhando é uma síndica bacana, que ela é profissional. Ela é uma pessoa que... É mais fácil trabalhar com com síndico profissional, é melhor. Agora, é uma situação muito complexa, Alberto, porque, por exemplo, eu trabalho num condomínio onde, por exemplo, você tem o interfone, telefone, Nextel, você tem que ver câmeras, então você tem que ter assim, você tem que ser muito habilidoso, tem que ser muito rápido, tem que ser muito ágil. De repente chega, por exemplo, lá tem 84 apartamentos, correio é o tempo inteiro, tem aquela situação de que, por exemplo, você liga para o morador fala que vai buscar a correspondência, aí depois ele não vem, ele liga para a síndica reclamando, dizendo que o porteiro não avisou. Você está entendendo? Então, o tempo inteiro você tem que ficar se justificando, você tem que trabalhar, se justificar e tal. Agora, quando você pega também um zelador, que ele é um cidadão, que ele pega para valer mesmo no serviço, ele ajuda muito, porque é um conjunto, é como se fosse uma equipe. É o porteiro, o zelador, o síndico. O que mais nós temos? De cima para baixo, na hierarquia, é síndico, zelador, porteiro e equipe de limpeza. Tá. Você entendeu? E fora prestadores de serviço. Hoje, então, você está numa terceirizada. Hoje eu estou na terceirizada. Fala para mim, o que você acha da terceirização do país? Alberto, Não, desculpa, meu termo foi mal colocado. Não é terceirização do país. A lei que foi assinada, que já foi sancionada pelo presidente, sobre a terceirização. Mas o que você pensa? Alberto, eu vou ter que ser sincero e honesto, como sempre fui na minha vida, e por isso que você trabalha numa delas, você tem muita capacidade para falar. Claro, sem dúvida. Se você tem um respaldo da empresa que você trabalha, eu falo desde a empresa ao condomínio que você trabalha. Eu não vejo problema nenhum quando você tem um respaldo. Agora, o que eu estou querendo dizer, não só para você, mas para os das milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, veja bem, Alberto, muitas das vezes é satanizado a questão do terceirizado, pela questão
da pressão psicológica que é muito grande. Você está entendendo? Você jogar no 13 de Campina Grande é uma coisa, você vestir a camisa do clube grande é outra coisa. Você está entendendo? Então, é a situação. Você fica o tempo inteiro... Você fica torcendo para que não tire você do posto. Essa que é a verdade, Alberto. Você ganharia mais se estivesse trabalhando direto? Ganharia um pouco mais. Um pouco mais. Agora, veja bem, Alberto, também tem a situação de muitos síndicos que eles são pessoas sensíveis e que ele chega e fala, pô, aquele cidadão lá, ele merece um pouco mais. Eu vou dar mesmo estando na eu vou dando uma gratificação para ele. Você entendeu? Isso vai muito da sensibilidade do patrão. Muito bem. Bom, como não é assunto terceirização aqui, vamos voltar aqui para o seu livro, senão você não consegue falar nem das suas palestras. Vamos lá. O Poeta da Periferia, contos, crônicas e poesias. De Pombal a Campinas, né? Pombal a Campinas. De Pombal a Campinas. Aqui, deixa eu ver quem é. Elton Pimenta, jornalista, radialista, apresentador, né? Lá do programa da TVB, Elton Pimenta, quem assina aqui esta orelha do livro. E aqui a contracapa, Efraim Moraes Filho, advogado, deputado federal. Muito bem, me fala um pouquinho desse livro, o que é que ele traz? O Poeta da Periferia, Contos, Crônicas e Poesias, ele fala um pouco da minha biografia e um pouco das histórias das periferias, tanto de João Pessoa, principalmente, as histórias em Pombal, quando criança, as histórias em João Pessoa, as histórias aqui em Campinas, a periferia de Campinas, eu abordo bastante da região do Campo Grande. E esse livro, Alberto, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus e aos amigos, a amiga Solange Pellicer, nossa secretária de Educação aqui de Campinas, que abriu as portas para mim, que eu estou agora acertando as palestras para o pessoal da rede pública, né, para o pessoal do Fundamental, e também agora com o pessoal da FUMEC, da CEPROCAMP, que é palestra para eles, falando da minha experiência de vida, sendo um jovem crescido aqui na comunidade também, ali do Florense 2, e eu uso toda essa experiência para falar para os jovens, falar para as pessoas voltarem a estudar, porque a única ferramenta que você consegue quebrar algumas coisas, algumas barreiras em nossa vida é você estudando, é você se qualificando, porque veja bem, Alberto, para mim estar aqui hoje dando uma entrevista para você, eu me preparei, eu me qualifiquei. E não foi só uma questão de sorte, como você falou que há 14 anos, quando você falou que um dia ia me trazer na TV, passou-se esses 14 anos, mas eu me preparei para estar aqui hoje dando entrevista para você. Muito bem. Vamos falar das suas palestras. Eu quero, toda vez que você fala sobre conselhos que você orienta, é porque você também passou por poucas e boas essa vida, né? Que eu sei. Não quero entrar efetivamente no mérito, mas você foi vítima de pedófilo e é uma coisa muito triste, mas na vida tudo que não lhe mata lhe deixa como experiência, como aquilo te fortalece, né? E que recado que você daria, já até do próprio campo das palestras, que recado você daria aos pais que estão nos vendo, pais, mães, claro, evidente, no sentido de tomar cuidado, porque você me disse antes de começar o programa, a gente não vê, mas os pedófilos estão aí. Sem dúvida, Alberto. Veja bem, Alberto, quando eu era criança, entre 8 e 9 anos de idade, eu fui vítima de um pedófilo lá em João Pessoa, na Paraíba. Por muitos anos, aquela revolta ficava dentro do meu coração e eu não sabia como expor isso, externar essa situação. Me lembro muito do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, do seu principal personagem, Fabiano, que muitas das vezes ele não sabia externar aquilo que ele sentia. E um certo dia bateu essa inspiração em mim e eu expus no papel tudo aquilo que eu passei. Confesso a você, Alberto, que chorei muito porque foi uma coisa muito forte. Minha esposa, a professora Maria Solange, que é professora formada em letras, em Libras também, a minha esposa, quando foi fazer a correção do texto, ela se emocionou, o pessoal da editora se emocionou muito. E o que eu dou de recado para os pais é que vocês cuidem, analisem com carinho as amizades dos seus filhos. Porque muitas das vezes vocês dão um celular caro, de 1.000, 2.000, e você não acompanha quem são os verdadeiros amigos dos seus filhos. O pedófilo, ele ia para o campo, ele dava um dinheirinho, ele dava um doce. Hoje, ele está dentro dos programas, dos aplicativos de WhatsApp, de Face. Então, senhores e senhoras pais, não deixe seus filhos assim,
veja o comportamento, veja com quem são amigos dele, porque depois que acontece a situação, Alberto, já é uma ferida que foi aberta, foi algo que aconteceu. Então, é melhor você controlar hoje, ser o pai chato, não tem problema nenhum de você ser chato, até porque, Alberto, nós na qualidade de pais, a última palavra às vezes fica com o pai, e o pai é chato, porque nós não aceitamos certas situações que os nossos filhos fazem, mas não é porque nós queremos o mal dos nossos filhos, é que nós temos visão de águia, nós enxergamos lá na frente o que pode acontecer. Sem dúvida. Tá aí, um grande recado, né? Um grande recado. Onde você as faz? Como que você as faz? As pessoas te contratam? Você faz isso para algumas comunidades? Como é que é? Alberto, geralmente eu sou convidado muitas das vezes para fazer palestra nos cursos, treinamentos de porteiros e zeladores. Às vezes eu sou convidado em São Paulo, tem uma empresa chamada EP Mídia, que inclusive eu já cheguei até a fazer palestra para o pessoal do Chame o Síndico, lá em São Paulo também, sobre relação interpessoal. Muitas das vezes eu fiz muitas palestras aqui para o pessoal da Abicamp, também nos treinamentos, o professor Zé Fernandes, nosso amigo Simvaldo Origon. Grande Simvaldo Origon, meu amigo também. Exatamente. Então eu faço nessa linha, e depois quando eu construí, que era um livro que estava muito tempo parado, que era o Poeta da Periferia, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho da literatura nas comunidades e também nas escolas. É aquele trabalho que aquele poeta em São Paulo, tem um poeta lá em São Paulo que faz muito esse trabalho, e diferente de um poeta que tem lá em São Paulo, que ele escreveu muitos livros, me foge o nome dele agora, acontece que ele faz de uma forma, Alberto, que ele usa muito palavrão, ele usa termos que não é do meu feitio. Tá. Pelo seguinte, o cidadão muitas das vezes ele já é marginalizado por viver na periferia. Aí você vai fazer uma palestra e você chega com palavrão, com essas coisas, eu discordo disso totalmente. Eu também particularmente não gosto desse... Não sei se é apelação, mas... Eles falam que é para trazer o jovem para ele, mas não é do meu feitio, entendeu, Alberto? Também não gosto muito, não. Mas normalmente, então, quando alguém quer te contratar para fazer uma palestra... Aí quando eles querem me contratar, eles entram no meu... O pessoal vem no meu e-mail, né? Que é o Luizinho Lima, né? E o Twitter também tá aí. É esse e-mail aí, exatamente, né? Luizinho Lima, @hotmail.com. Tem o Twitter, que é @Luizinho777. Exatamente. 777. Exatamente. E daí, Alberto, eu procuro atender dentro de uma situação que seja bacana, que nem, por exemplo, nos treinamentos, nas palestras para a prefeitura, a gente sabe que o Estado é laico, então eu vou lá fazer um trabalho motivacional. Entendi. Esse é meu trabalho, você entendeu, Alberto? E no geral, tanto na questão das escolas como na questão das comunidades. Mas por que é 777, esse Luizinho 777? Como eu nasci em 73, né, Alberto? Então eu sempre usei o número 7 como parceiro meu. Dizem que o número 7 é mágico. Eu pensei que você fosse algum piloto de avião, que tem o 777, que é uma aeronave monstro aí que faz intercontinental. Eu não sabia, Alberto. Eu sabia de você, porque inclusive muitas vezes eu assisti você fazendo aqueles programas voando, né, Alberto? Quem sabe amanhã eu posso até voar com você num desses aí, né? Quem sabe? Então. Não, num desses aí você não vai, não, porque não tenho condição de voar um desses aí, não. Agora, o que te realiza mais, Luizinho? Ser porteiro, ser escritor ou ser palestrante? Na verdade, os três me realizam porque nós não escolhemos o que nós vamos ser no futuro. Mas eu acredito que quando eu estou falando para as pessoas... É muito bom, porque geralmente eu uso as palestras como interagir. Eu gosto de palestras que as pessoas perguntam, que as pessoas participam. Você dá espaço para participação. A palestra tem que ser participativa dos dois lados, porque eu não nasci sabendo das coisas. Eu aprendi, eu fui forjado no aço das dificuldades, você entendeu? Então eu agradeço muito a Deus por eu estar chegando aonde estou chegando e acredito que ainda vou chegar. Mas eu sei que muitas pessoas ficaram no caminho. Entendeu, Alberto? E no campo dos livros, são os 3 livros que você escreveu até hoje, certo? Uhum. Virão outros, né? Acredito que sim. Você é casado? Sou casado. Tem filho? Tenho filhos, 3 filhos. Plantou árvores? Plantei árvore. Escreveu o livro, então você já é um homem realizado. É verdade. Né?
Eu preciso escrever um livro ainda para eu... Pô, você também tem muita história, Beto. Tenho, até disse outro dia aqui que eu já escrevi uns 20 capítulos de um livro, mas ainda não teve Sobrou assim, tempo, né, Beto? a oportunidade para poder fazer efetivamente a edição, aquela coisa toda. Dentro desse seu segmento, o que é que lhe atrai mais? São as histórias, são as poesias... Poesia, os causos, as crônicas. Tem histórias de colegas, de moradores da periferia, tem histórias minhas, tem histórias de guerra de gangue com gangue, onde eu entrei no meio das gangues e fui falar com cidadão aqui em Campinas. Guerra de gangues em gangue Campinas. contra gangues, Eu entrei no meio, fui conversar com eles. Por que vocês ainda fazem isso? Porque entrevistei as mães deles, sabe? Eu fazia um trabalho jornalístico e assim eu me divirto muito porque eu não imaginava que ia colocar... Por exemplo, quando o deputado federal Efraim Filho fez a quarta capa do livro, eu lancei lá em João Pessoa, e ele me recebeu assim com uma simplicidade que nem você, Alberto. Infelizmente, nós sabemos que há políticos e todo tipo de situação tem nesse meio, mas eu fui muito bem recebido por ele. Ele foi presidente da CPI dos Fundos de Pensões, uma pessoa maravilhosa. Lancei em João Pessoa, lancei em Pombal, lancei em Campinas, e os poemas e as palestras, elas são naturais, Alberto, sabe? Esses seus livros já estão disponíveis? Por exemplo, sei que esse aqui não, né? Que é o Cidade Vertical. Tá, okay, mas se encontra nas livrarias aqui em Campinas, sim. Encontra. Em Campinas, sim. Tá, quanto custa os livros? É em torno de R$25 o exemplar, então entendeu? Um preço bastante o meu estilo de escrever, Alberto, é tiro curto. São livros de 150, 140 páginas no máximo. Eu faço para aquele pessoal que gosta de ler livro rápido, entendeu? Que é o que eu acabei de falar para você. Aqueles livros que são desse tamanho que assim... Pelo amor de Deus. Aguenta, pelo amor de Deus. Eu não sei, tem gente que aguenta, tem gente que gosta. Eu, por exemplo, não tenho. Eu gosto daquele livro que é realmente tirável. Até por causa do tempo, né? Exatamente. Hoje está numa correria, ainda mais com smartphone. Eu tenho um amigo meu que é amigo seu também, doutor Marcos Garcia Costa, que eu estou mandando um abraço para ele, grande doutor Marcos. E ele gosta de livros muito grossos, sabe? Ele às vezes empresta livro para mim e fala, doutor, pelo amor, o senhor quer acabar comigo, doutor? E ele passa uns livros muito bons. Luizinho, não vamos encerrar aqui o nosso programa. Você falou há pouco aí, você de uma poesia, e eu queria que você encerrasse assim a sua brilhante participação, brilhante entrevista que você me deu aqui, falando aí. Meu pai adorava poesias, né? Mas eu gostaria que você encerrasse falando de uma poesia. Eu vou encerrar falando de um poema que chama-se Mãe Gentil, que quando nós nos lembramos do hino nacional, eu um dia passando vi duas crianças drogadas deitadas no chão. Então eu escrevi assim: dói no meu coração então ver aquelas crianças deitadas no chão, sem abrigo, sem consolo, um trapo humano no meio da escuridão. Em nosso bonito hino nacional está escrito Mãe Gentil. O que se vê é uma madrasta má, que maltrata as crianças de tristezas mil. Deixou de lado a responsabilidade do trato e da educação, moradia, saúde e respeito. Isso aqui não se vê não. Mãe gentil que me abandona, que me esquece, que me engana. Tu fizeste-me chorar nessa favela de pobreza. Gostas de luxo e riqueza e envaidece a tua nobreza. Pois é. Tá no Poeta da Periferia. Obrigado, Luizinho. Maravilhoso. Encerramos com chave de ouro aqui essa entrevista. Tá bom, querido? Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado. Gente, falei com o Luizinho Lima, porteiro, palestrante, escritor, gente fina, meu amigo. Me deu uma entrevista deliciosa aqui. Hoje, sexta-feira de feriado prolongado, ó. Afrouxando o nó da gravata. Ufa, que delícia, gente. Bom final de semana prolongado para todos vocês aí, tá? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, querido. Vambora, foi ótimo, Luizinho. Foi show.